Papo Suprem de hoje, nossa entrevistada é Edileuza Penha de Souza. Ela é cineasta e documentarista. E ela atua na questão do cinema negro. Prazer imenso estar aqui, fazer parte desse papo. Prazer é nosso. Doutora Edileuza, existem dados da Ancine que mostram que dos 143 filmes brasileiros que estrearam em 2016, apenas 29 foram dirigidos por mulheres. E as mulheres negras, como elas entram nessa estatística? Bom, as mulheres negras ainda não entram nessa estatística, né? Desde do ano 2000, um grupo de pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro tem feito essa pesquisa e constatado que as mulheres negras estão fora de filmes de longa-metragem que foram, quer dizer, são filmes que tiveram uma certa bilheteria. Mulheres negras têm produzido filmes, sim, né? Entretanto, a gente tem uma lacuna aí sobre filmes de ficção de longa-metragem. A primeira documentarista, não só documentarista, porque a Adélia Sampaio, ela atuou como documentarista, começou como documentarista, mas produziu também filmes de ficção. Então, o primeiro filme de ficção produzido por uma mulher negra no Brasil é o filme Amor Maldito, de Adélia Sampaio, isso em 1982. Né? Depois disso, o próximo filme de ficção que você vai ter é em 2010, que é o Vamos Fazer um Brinde, da Sabrina Rosa. Mesmo assim, foi um filme que ela co-dirigiu com Calvi Borges, que é um diretor branco. Então, há sim toda uma necessidade de se pensar políticas públicas para que mulheres negras possam produzir filmes de longa-metragem, filmes de ficção. E a senhora tem participado de vários eventos com essa temática. Recentemente teve uma sobre cineastas negras da Caixa e outros eventos na UNB. Como que tem sido a sua participação nesses eventos e o que a senhora tem visto em relação à questão do cinema realizado por mulheres negras? Bom, eu diria que cinema realizado por mulheres negras, né, o que a gente tem chamado de cinema negro no feminino, é um cinema de militância. Nós, mulheres negras, quando produzimos nossos filmes, a gente traz um olhar com uma outra perspectiva. A gente vai falar de identidade, de memória, de afeto. Então, é sim uma área de militância. Recentemente, de 21 a 25 de agosto, foi realizado na Universidade de Brasília a primeira mostra competitiva de cinema negro produzido por mulheres, cineastas e produtoras negras, né? Nessa mostra a gente teve 93 filmes inscritos, 19 filmes selecionados, e a gente selecionou 19 não pela qualidade, porque tinha muita coisa boa, mas meramente por uma questão de espaço-tempo. A gente não tinha como exibir mais filmes. Nós chegamos a realizar, inclusive, uma mostra paralela, né, porque foi muito difícil. A curadoria teve muita dificuldade de selecionar os filmes, porque teve muita coisa de muita qualidade, né, coisas muito boas. Isso significa que as mulheres negras estão produzindo, né? O que não tem é espaço para a exibição desses filmes, que é outra urgência. Não basta apenas produzir filmes, e aí eu entendo que as cotas nas universidades públicas, elas também têm sido um elemento fundamental para a produção dessas cineastas, né, para o nascimento dessas cineastas. E outras... a questão da digitalização também é outro elemento que possibilitou que mais mulheres e mais mulheres negras pudessem fazer seus filmes, porque historicamente o cinema é um espaço branco e masculino, né? Todo mundo sabe que no Brasil quem produziu cinema até ainda pouco, né, até o ano 2000, eram pessoas da elite, né, em que os pobres não faziam cinema. Então, hoje, essa possibilidade de você fazer filme com um custo quase que zero, né, muitas vezes, porque
se você perguntar quanto custa um filme de uma cineasta negra, muitas agora com os editais do curta afirmativo e outras, né, têm conseguido sim fazer filme com o mínimo de dinheiro, mas também eu conheço muitas pessoas que fizeram seus primeiros filmes sem nenhum apoio. São guerreiras. Exatamente, por isso fazer cinema negro no feminino é sim, antes de tudo, um cinema de militância. Cinema de militância. E por falar nisso, a senhora também tem um curta, um documentário, aliás, de 26 minutos, que chama Mulheres de Barro. Como que foi fazer esse filme e do que ele trata? Bom, esse filme é fruto da minha tese de doutorado, onde eu buscava saber por que nós, mulheres negras, não fazemos parte do cinema. O cinema é o maior propagador do amor romântico. No entanto, eu sempre pergunto às pessoas que filme de amor você conhece cuja protagonista é uma mulher negra. E, no geral, as pessoas têm muita dificuldade em responder isso e a minha pesquisa começou por aí. Bom, eu já trabalhava com esse grupo de paneleiras e congueiras antes, né, um grupo com o qual eu venho trabalhando desde 1997. E aí, conversando com elas, eu fiquei pensando, bom, mas essas mulheres, cada uma tem uma história de amor que poderia ser um filme. E daí eu apresentei a elas um filme do Bertolucci, que é Assédio, que eu considero que é, sim, um filme de amor. E apresentei buscando histórias de amor, ou vivida, ou desejadas, enfim. Eu encontrei muitas histórias de dor em meio a isso, mas muitas histórias de amor também. Então, esse filme é o encontro de 12 mulheres, né, cada uma falando da sua história de vida, do trabalho e as suas histórias de amor. E a perspectiva era essa, de pensar, sim, possibilidades para mostrar na tela histórias fora de estereótipos. Sim, com a mulher negra como protagonista. Exatamente. E também a senhora produz livros, né? Organiza livros, e tem um livro muito interessante que foi organizado pela senhora, que chama Negritude, Cinema e Educação. Eu queria que a senhora comentasse um pouco sobre esse livro e o que ele trouxe de novidade, de experiência para essa área. Bom, Negritude, Cinema e Educação é uma coletânea de 3 livros, né, 3 volumes. Ela nasceu de um bate-papo com uma também professora, Rosane Pires, que é professora de literatura, e a gente conversava num congresso sobre os filmes que nós usávamos em sala de aula. Eu atuei na educação básica por quase 30 anos, né? E sempre usei o cinema como uma ferramenta didática. E daí, a partir dessa conversa, foi o encontro de chamar outros amigos, outros professores, para pensar um instrumento didático para a sala de aula. Em 2003, a primeira lei sancionada pelo governo Lula foi a Lei 10.639, que torna obrigatório o ensino de história e cultura afro nas escolas de educação básica no Brasil, tanto particulares quanto pública. O que foi um grande avanço. Sim. No entanto, a maior queixa dos professores é reclamar da falta de material. Então, esse livro, ele traz, né, assim, cada livro tem diversos capítulos, e esses capítulos ele tem uma parte que é uma análise livre de cada autor, e depois são sugestões de trabalhar aquele filme em sala de aula. São filmes que têm mulheres e homens negros como protagonistas, mas a principal ideia foi essa, assim, de pensar como esses filmes poderiam se tornar um instrumento didático na sala de aula. E a senhora é professora também, né, da Universidade de Brasília, na área de audiovisual. E como que a senhora leva essa temática também para a sala de aula? Como a senhora vê a reação dos alunos e como isso tem sido
dialogado com todos? Eu estou ligada ao decanato de extensão. Muito embora as minhas aulas ocorram na faculdade de comunicação, eu estou ligada ao decanato de extensão. A UNB é a primeira universidade federal a adotar cotas, né? E, no entanto, isso em 2014 e até hoje nós não temos nenhuma disciplina obrigatória que pense a diversidade. Diversidade alguma e tampouco a diversidade étnico-racial. Etnologia visual da imagem do negro no cinema, que é essa disciplina que eu ministro desde 2007, portanto, acabou de completar 10 anos, né? Ainda é uma disciplina do não lugar. Nós temos tido imensas conquistas com essa disciplina. Agora mesmo, no Festival Zósimo Bubu, que aconteceu no começo de setembro desse ano, o 10º Festival de Cinema Brasil-África-Caribe, nós tivemos 2 filmes produzidos na disciplina que foram selecionados para esse festival, que foi As Meninas do Hip Hop, da Priscila, e Carolina de Outras Faces, do Lucas Rafael. E também nós tivemos filmes no Festival da Cova, que é um festival que acontece em Portugal, também filmes da disciplina selecionado para esse festival. Então, é uma disciplina que, além da parte teórica, ela mescla a questão prática. Então, a gente tem produzido muita coisa e muita coisa de muita qualidade. Então, agora vamos para um rápido intervalo e voltamos a seguir. Estamos de volta com nossa entrevistada, a doutora Edileuza Penha de Souza. Então, doutora Edileuza, a senhora estava comentando sobre a disciplina que a senhora ministra na UNB com os seus alunos, a questão do audiovisual e como a senhora interage com a teoria e a prática. Eu queria que a senhora comentasse mais sobre essa questão. Como eu disse, a disciplina ela acontece desde 2007. Eu entrei na UNB em 2007 com Pensamento Negro Contemporâneo, que foi uma disciplina reivindicada pelos alunos cotistas, e sempre usei o cinema, né, como ferramenta didática. E em 2009, por conta de todo o meu envolvimento e pesquisa com o cinema, criamos então a disciplina. E ela tem sido uma referência. Poucas universidades no Brasil têm trabalhado no cinema dentro de uma perspectiva étnico-racial, englobando gênero e raça. E essa disciplina tem feito essa discussão. Cada semestre a gente trabalha com uma temática, sempre privilegiando mulheres, a produção de mulheres no Brasil e na diáspora, no cinema do continente africano e o cinema diaspórico, com foco sempre também no Brasil, e tentando trazer para as telas da sala de aula o cinema produzido por mulheres negras. Doutora Edileuza, e essa paixão pelo cinema? Porque a senhora falando, sempre foi uma característica sua inserir o cinema na educação, nas aulas, desde a educação básica, agora na Universidade de Brasília. E como surgiu essa paixão pelo cinema? Foi desde da infância? Como que a senhora se descobriu cineasta, diretora? Eu acho que quando eu tinha 8 anos, eu me mudei para Vila Velha, que é um município da Grande Vitória, e onde minha família mora até hoje, que é um bairro que chama Novo México.
E minha madrinha, que meus tios, mas também que eram meus padrinhos, moravam num bairro próximo que tinha um cinema que era o Aterac. Eu lembro da paixão de ir ao cinema com meus primos e de quanto eu ficava fascinada com aquele mundo do cinema. Bom, então daí você vai crescendo, vai indo ao cinema e tal. Se descobrir diretora, ele vem bem depois, né? Assim, eu sempre usei o cinema como uma ferramenta didática, pedagógica em sala de aula, mas foi exatamente no doutorado e a partir de todo o meu envolvimento e pesquisa do cinema que eu comecei a me perguntar por que nós, mulheres negras, não estamos nas telas, né? E comecei a perceber que para que isso ocorra é preciso estar atrás das câmeras. Então é necessário que nós, mulheres, estejamos produzindo filmes. Bom, a partir daí eu fui para Escola de Cinema e Televisão de Santo Antônio de Los Banhos, na República de Cuba, onde eu fiquei alguns meses estudando documentário para produzir o meu primeiro documentário. Eu já tinha feito algumas coisas assim que eu nunca mostro, mas enfim, Cuba me deu essa possibilidade de fazer um filme mais profissional. E agora eu estou rodando Filhas de Lavadeira, que é um filme também com protagonismo de mulheres negras. São mulheres negras cujas suas mães foram lavadeiras e que possibilitaram que elas rompessem com essa sina, né? Porque, em geral, não somente suas mães, mas suas avós, suas bisavós também foram lavadeiras. E essa predestinação é rompida, né? Na medida que essas mulheres vão para a universidade. E, bom, então, o lugar da universidade, quando elas vão para a universidade, esse lugar que não foi fácil para elas entrarem, está de portas abertas para os seus filhos, né? Então, esse documentário que a gente estreia aí ano que vem, se Deus quiser. E ele Filhas de Lavadeira. Filhas de Lavadeira. Isso acontece muito aqui no Brasil, né? A mulher negra parece que fica um pouco predestinada a alguns papéis, algumas tarefas, e é difícil chegar até a universidade. Sim, e é isso que o cinema traz, né? Porque se a gente pensar em filmes com mulheres negras, com homens negros, a gente vai ver que tem toda uma regrinha de estereótipos, né? Ou elas são as mulheres que nunca casaram, então ela sempre cuida do outro, mas ela não é cuidada, ela é empregada doméstica, ou ela é a mulata assanhada, né? Aquela que não precisa ser respeitada. Então, há todo um estereótipo do papel das mulheres negras no cinema, que esse fazer cinema no feminino tem rompido, né? Não existe filmes, eu não conheço filmes produzidos por mulheres negras em que elas ainda estão usando esses estereótipos. Então, é uma quebra, né? É a possibilidade concreta de dizer: sim, nós podemos qualquer coisa. Então, essa é a importância das cineastas negras, justamente quebrar esse estereótipo e mostrar que as mulheres negras estão aí para todas as áreas. Sim, essa é uma das possibilidades, né? Porque é isso. Sim, nós podemos fazer o que nós queremos, o que nós quisermos. E a senhora, qual a sua maior paixão? Documentário, curta, longa? O que a senhora mais gostou de fazer nessa área até hoje? Bom, eu tenho feito documentários, né? Eu tenho arriscado fazer curtas de ficção, mas eu gosto mesmo de documentários porque eu acho que nós, mulheres negras, ainda temos muito o que contar. E que as nossas histórias, elas podem sim ser transformadas em histórias de ficção, mas são histórias reais. E recentemente a senhora também foi curadora
de uma mostra chamada Olhar de Lua Pequena, de uma cineasta angolana, né? A Marisol Cadiege, sim, com filmes belíssimos. Infelizmente eram só 3 dias, então foram apenas 3 filmes selecionados para essa mostra. E ocorreu também no espaço da UNB, onde a gente pôde fazer esse cruzamento, né? Brasil-Angola, né? Das semelhanças que a gente tem ainda com o continente africano e de um continente tão desconhecido para nós, né? Eu sempre pergunto para as pessoas que diga o nome de um filme africano. Em geral, as pessoas têm muita dificuldade de pensar um filme africano, porque é diferente dos filmes de Hollywood que estão aí na sessão da tarde. Nós ainda não temos essa capacidade de exibir os nossos filmes, porque é outro gargalo, né? Não basta apenas fazer filme, mas a gente precisa exibir os filmes. E o cinema africano, ele nasce dessa perspectiva, né? Quer dizer, pensar o cinema africano a partir de cineastas negros, porque sempre houveram filmes produzidos no continente africano, mas para agradar o Ocidente, né? E não o inverso. Moldado de acordo com o Ocidente, não mostrando, né, as peculiaridades da África. Exatamente. Então, não é à toa que o Ousmane Sembene é considerado o pai do cinema africano, porque ele vai fazer o inverso. É o primeiro cara que vai filmar com o idioma local, porque ele vai dizer, quem tem que ler legenda é o estrangeiro. Aqui, muitas vezes, será a pessoa não letrada, né? Então, ele tem que saber o que está se passando na tela. Não é à toa também que hoje, embora Hollywood já não seja mais o principal polo de cinema, é o terceiro, porque primeiro é a Índia, depois a Nigéria, que também nós não continuamos sem acesso a esses filmes, né? Então, existe uma urgência de propagar esses filmes, de distribuição desses filmes, né? E essa mostra foi isso, assim, foi a oportunidade de uma produção já havia um intercâmbio entre Angola e Brasil. Exatamente. Nessa área audiovisual. Uhum. Bom, vamos finalizar aqui a entrevista. Quero agradecer muito a sua presença aqui no Papo Suprem. Foi um prazer entrevistá-la. Eu que agradeço, pena que acabou, foi muito curtinha. Mas sempre às ordens. Obrigada. O Papo Suprem termina aqui. Continue conosco na TV Suprem e também no canal do YouTube.